Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, aí o pessoal do 8º ano. Na aula de hoje a gente vai iniciar um assunto, né? Geralmente a gente começa um assunto, aí a gente passa aí umas 3, 4 aulas vivenciando aquele assunto. Então sempre que eu dou um bom dia aqui para você, aí eu sempre falo, né? Na aula de hoje, vamos retomar o que estávamos estudando, mas hoje a gente vai iniciar, certo? Um assunto novo aí para vocês. Vamos começar a estudar a ideia de estatística, tá bom? E claro, como eu sempre falo para vocês, que essa ideia aí da estatística, certo? A gente começa a estudar, mas depois a gente sempre volta para assuntos que já vivenciamos, tá bom? Então, é bastante importante que os assuntos que a gente já vivenciou, você consiga aí entender tranquilamente para que a gente possa conseguir progredir aí com o conteúdo, tá bom? Como você sabe, eu me chamo Pedro Vitor, sou o seu professor de matemática, e outra coisa que você sabe também é que o nosso sistema de aula é um sistema de aula digital, onde você pode assistir e acompanhar aí a nossa aula através da TV, do celular e também do computador, tá bom? Então, se você está assistindo essa aula aí através da TV, eu vou convidar você a baixar o nosso aplicativo, tá bom? Então, meu pirra Cleitinho aí já vai colocar 2 QR Codes que está aparecendo na sua telinha. Você vai pegar aí o seu celular para fazer o download do aplicativo, tá bom? Duas formas. Utilizando aí o QR Code, você vai pegar o seu celular, vai abrir na câmera do seu celular e vai colocar no QR Code do seu sistema operacional, seja ele o Android ou o iOS, certo? E aí você vai ser direcionado para a sua loja de aplicativo, faz o download, quando você fizer o download, vai pedir lá o login e a senha, certo? Então, lá no login você vai colocar a sua matrícula e na senha você vai colocar os 8 dígitos do dia do seu nascimento. Belezinha? Então, você vai entrar na plataforma, vai clicar lá no 8º ano, certo? Vai aparecer lá todas as aulas, certinho. Você vai clicar e vai assistir, acompanhar ao vivo aqui com a gente, podendo comentar aí no chat, que a gente fica bastante feliz com cada comentário de vocês. Se você não conseguiu aí acessar e baixar o aplicativo através do nosso QR Code, você pode ir lá na sua loja de aplicativo, digitar lá Educa Recife, tá? E aí vai aparecer o aplicativo, você segue o mesmo processo, tá bom? Pedro, como é que eu faço para acessar a aula através do computador? Da mesma forma, vai lá no site de busca, digita lá Educa Recife, vai aparecer o site. Quando você clicar, vai pedir também o login e a senha, igualzinho ao aplicativo, certo? E aí você coloca e assiste a aula aqui pelo aplicativo através do computador também, belezinha? Muitos alunos estão utilizando a tática aí, a estratégia de assistir a aula pela TV e acompanhar pelo aplicativo aí através do chat. Você pode utilizar também essa estratégia. Show de bola! Outro recado bastante importante é em relação ao nosso canal no YouTube, certo? Lá você pode assistir todas as aulas do 8º ano, tá bom? Tem uma playlist lá do 8º ano, super organizada. As aulas são postadas por ordem cronológica, que acontece ao vivo aqui, certo? Então você assiste aí as aulas, você pode pausar, você pode voltar à aula, assistir a hora que quiser e onde quiser também. Então é uma forma de você reprisar com calma as nossas aulas, certo? Outro ponto bastante importante é em relação às playlists das séries anteriores. A gente sabe que a matemática ela está toda interligada, certo? Então você precisa aí dos conhecimentos, tá? Que você viu aí no 6º ano, no 7º ano, no 8º ano. Então se você esqueceu aí de alguma coisa, você pode olhar lá nas playlists também das outras turmas. Belezinha? Hoje quem está me acompanhando é a professora Marta, certo? Professora de matemática, que chegou aqui para agregar, para somar com a nossa equipe. Vou passar a palavrinha para ela dar as boas-vindas aí para vocês e a gente começa a nossa aula de hoje. Olá, pessoal. Bom dia, tudo bem? Espero que todas e todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos à nossa aula e estou aqui com vocês no chat. Vamos participar, aguardo vocês. E aí, professor? Show de bola, professora. Muito obrigado aí pela presença e apoio. Qualquer dúvida,
Mande aí para a professora Marta, certo? Que ela tá de olho ali no chat. Ela vai ou responder as questões, né, as perguntas de vocês, ou passar para mim também, que a gente vai fazer isso aqui juntos, belezinha? Então, começando aí a nosso estudo, certo? De estatística, eu coloquei aqui 5 frutas, beleza? 5 frutinhas. Você gosta de alguma fruta diferente dessa, Marta? Ou a sua fruta preferida está aqui nessa tela? Tá nessa tela. Tá nessa tela? Tá. É qual? Laranja. Laranja. Eita. Laranja eu amo de paixão. Agora, eu não gosto, eu tenho um problema de gastrite, professora, refluxo, aí o médico cortou. Mas eu gosto bastante, principalmente do suco. Tem frutas que dá para você comer a fruta e beber o suco, né? Tem frutas que é só o suco, que eu gosto, por exemplo. Tem frutas que eu gosto só da fruta, certo? De comer a fruta, né? E tem frutas que eu gosto dos dois, beleza? Então, a minha preferida tá aqui também, que inclusive eu gosto tanto do suco quanto da fruta, certo? De comer a fruta, que é manga. Eu amo de paixão. Agora, essa daqui é manga rosa. Eu gosto da manga espada, da verdinha, certo? Então, qual fruta aí você prefere? Tem aí a manga. Melancia também eu gosto de paixão, certo? Entre melancia e melão, melancia, tá? Uva também gosto valendo, certo? Agora que tem as uvas sem caroço também, né? Aí aqui é top. Você não fica nem procurando. Não é, professora? Goiaba. Porque a gente coloca a uva, né? Aí fica, cadê o caroço? Aí pegou o caroço, jogou fora, aí vai comer a fruta em paz, né? Mas essas sem caroço, meu filho, é filé demais. Mesma coisa da melancia, né? Agora a melancia eu como o caroço tranquilamente. Não tem negócio de ficar catando, não. E goiaba, eu gosto também de goiaba. Agora a goiaba tem que estar no pontinho top. Tem que ser nem muito madura, nem muito verde. Eu gosto ali do meio termo, mas também as sementes, meu amigo, quando pega no dente, dói, viu? Dói valendo. Mas temos aí, escolhi 5 frutas aí para você. Se a sua fruta preferida não tiver aqui, mande aí qual é a sua fruta preferida, certo? Então acompanhe o seguinte, o que é que a gente vai fazer aí com a ideia dessas frutas, tá bom? Foi feita uma pesquisa, certo? Em uma sala de aula, perguntando, dentre essas 5 frutas, qual fruta você prefere, tá bom? Então, é dentre essas 5 frutas, não tem como aí ser outra fruta, tá bom? E foi colocando aí os resultados, certo? Os alunos foram votando e aí para cada voto que foi colocado, foi colocando aí a fruta, beleza? Pode notar que tá tudo bagunçado aí em relação a essas frutas, certo? Então, o estudo estatístico, ele é justamente desta forma. Primeiro, você realiza a pesquisa, tá? Você vai ver aí o que é que você vai pesquisar, o que é que você vai analisar. Depois disso, você monta aí o seu questionário, né, de perguntas que você vai fazer para analisar esses dados, certo? Logo após, você vai fazer a pesquisa e vai coletar esses dados, beleza? Então, eu coletei aí os dados de uma turma perguntando qual fruta eles preferem, certo? Depois disso, tá? Eu peguei esses dados aí e preciso organizar esses dados, tá? Então pode notar que está tudo bagunçado aí as frutinhas. E aí eu organizei esses dados. Coloquei todas as frutas perto da outra, certo? Cada um no seu grupinho. Então aqui está o grupinho das mangas, uva, melancia, goiaba e laranja. Pode notar agora que da imagem anterior para essa imagem agora, já dá para você vislumbrar, certo? Algumas ideias, certo? Claro, estamos pesquisando aqui um universo pequeno, né? É apenas uma sala, beleza? Então aqui, ó, eu tenho os dados todos desorganizados, mas coletados. E aqui eu tenho os dados organizados, certo? Visualmente aí já dá para a gente ter uma ideia. Já dá para a gente notar, por exemplo, que a uva ela só foi escolhida por um aluno. A goiaba foi escolhida por apenas
3 alunos, certo? Então já dá para a gente ter uma visão geral. Logo após da gente organizar esses dados, a gente precisa montar uma tabela, tá? E aí organizar de forma numérica todos esses dados. Essa tabela você pode fazer na horizontal, como eu fiz aqui também, tá? Ou você pode fazer na vertical. Não tem problema nenhum, desde que seja visível e do entendimento de todos essa tabela que você vai construir, tá bom? Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Coloquei na primeira linha as frutas e na segunda linha a quantidade de frutas que a gente vai ter aí. Aqui embaixo eu coloquei a imagem anterior, menorzinha, e aí a gente vai organizando esses dados, tá? Por exemplo, a gente contando aqui, ó, a gente vê que 7 alunos disseram que a manga, tá? Ela é a fruta preferida delas, beleza? Essa pesquisa aqui, pessoal, foi uma pesquisa hipotética, tá bom? Por isso que eu puxei a sardinha aí para manga, tá? Mas cada sala pode dar um resultado diferente, tá bom? Próxima fruta, a melancia. Foram 4 pessoas que escolheram a melancia. Depois a gente tem a uva, com apenas um aluno escolhendo a uva. Eu acho que na pesquisa de Silá é com caroço. Ah, o cara, com caroço eu quero não. Aí só uma pessoa escolheu. Goiaba, 3 pessoas escolheram aí a goiaba, tá? E 5 pessoas disseram que a laranja é a fruta favorita delas, dentre essas 5 frutas pesquisadas. Então, observando de forma numérica que a gente escreveu aí esses dados, a gente tem uma visão geral, certo? Do que pode acontecer e a gente já pode dizer aí algumas análises, tá bom? Por exemplo, eu posso dizer aí que a maior quantidade de pessoas, certo? Escolheram aí a manga. Logo em seguida, vieram a galera que escolheu a laranja, certo? Depois, melancia logo após. Temos aí a goiaba e, por último, a uva, certo? Então, a gente já consegue ter uma visão geral em relação a essa pesquisa. Então, pode notar que começamos apenas da definição do que vamos pesquisar. Depois, a gente organizou aí as perguntas, né? Nesse caso aqui foi uma pergunta só. Logo após, organizamos os dados e colocamos em forma de tabela. Você pode fazer aí e criar a sua pesquisa, certo? Em relação a qualquer coisa que você queira. Por exemplo, você quer pesquisar a idade dos seus familiares. Então você pega aí você, seu irmão, sua irmã, seus pais, tios, primos, certo? E avós. Alguns têm bisavós também, né? Pode colocar também, beleza? E aí você vai pegando e coletando as idades de toda essa galera. E aí depois que você pega todos esses dados, certo? Você organiza esses dados, monta uma tabelinha para ter uma visão geral. Você pode encontrar, por exemplo, certo? Uma relação das famílias, tá? Então você tem aí os seus pais, aí você pode fazer uma pesquisa com a sua família paterna, ou seja, só a galera aí que é parente do seu pai, certo? E aí você analisa os seus tios, seus avós. Depois você faz a mesma coisa para os seus parentes maternos, certo? E aí você pode comparar os dois. Então pode notar aí que existe uma grande relação aí que você pode criar em relação aos dados estatísticos. Você pode ir para a sua escola também, pesquisar a idade dos alunos da sua turma, tá? Geralmente a gente tem aí várias turmas de 8º ano, né? Então tem o 8º ano A, o B, o C e por aí vai. E aí você pode analisar esses dados, certo? Ó, a turma da turma C, o pessoal lá é mais velho do que a turma A. Você começa a ter essa comparação de acordo com os dados que você coletou. Belezinha? Então a gente continuando aqui, ó, a gente começa a definir e a encontrar alguns termozinhos técnicos, certo? Por exemplo, essa quantidade que a gente encontrou aqui embaixo, em relação, quando a gente montou essa tabela,
é chamado de frequência absoluta. Então, o que é frequência absoluta? É a quantidade de vezes que aparece determinado valor ou objeto, nesse caso aqui, as frutas, tá bom? Então, qual foi a quantidade de vezes que apareceu a manga? 7 vezes. Qual foi a quantidade de vezes que apareceu a uva? 1 vez. E assim por diante, certinho? Então, quando você for avaliar aí esses dados estatísticos, presta bastante atenção, porque quando a gente faz os dados em relação a, por exemplo, uma sala de aula, a gente pode afirmar com certeza que a maioria do pessoal aí dessa sala gosta de manga, por exemplo, certo? A minoria gosta de uva, por exemplo. Mas se você for fazer aí uma análise estatística em relação a todas as escolas da cidade do Recife e pesquisar qual fruta eles mais gostam, aí o bicho pega, né? Porque aí a gente tem uma quantidade gigantesca de pessoas e para você coletar os dados de cada um pode demorar bastante tempo, certo? É por isso também que a estatística ela é muito utilizada através de amostras, certo? Coletando uma certa quantidade de dados, tá? Para aferir o valor de um total, certo? Então, agora vai acontecer no mês de outubro as eleições de 2022, certo? E o pessoal fazem aí as pesquisas, tá? De intenção de votos, para que se tenha uma certa noção do candidato A ou do candidato B. Mas essas amostras que são feitas, essas pesquisas, tá? Eles não perguntam para todos os eleitores. Até porque o voto é secreto, né? Então, vão existir aí eleitores que não vão querer responder. Mas o que é que eles fazem? Eles pegam uma amostra. E essa amostra, ela tem que ser feita de forma fidedigna. Como assim, Pedro? Ó, vai acontecer as eleições agora para governador do estado de Pernambuco. Show de bola? Tem aí vários candidatos. Aí imagina que eu vou fazer uma pesquisa para avaliar e analisar qual é o candidato que tem mais chance de ganhar. Como eu já falei, primeiro, a gente não tem como perguntar para todos os eleitores de Pernambuco, certo? Agora pergunto eu, se eu for lá, certo? Na Paraíba, aqui no nosso estado vizinho, e fazer uma pesquisa em relação ao governo do estado de Pernambuco, essa pesquisa vai ser fidedigna? Não. Por quê? Porque os eleitores que eu estou perguntando são os eleitores de outro estado. Eles não vão nem votar aqui no estado de Pernambuco, certo? Então, essas relações que você precisa entender na hora de pegar uma amostra para fazer aí um dado estatístico, belezinha? Então, outro ponto, eu vou fazer aí a pesquisa de intenção de votos para o governo do estado de Pernambuco. E aí, eu faço uma pesquisa com 3.000 pessoas apenas da cidade do Recife. Essa pesquisa ela é fidedigna? Não, porque o estado tem várias cidades. Então, para que a pesquisa ela seja a mais fidedigna, ou seja, a mais correta possível, eu preciso ir, pelo menos, em algumas zonas, né? O professor de geografia já explicou para vocês que a gente tem o Agreste, o Sertão, a gente tem a região metropolitana. Então, ele precisa ir nessas regiões e fazer a pergunta de intenção de voto em cada região dessa, para ter uma noção. A mesma coisa, Pedro, para as eleições presidenciais, sim, certo? Então, imagina que eu vou fazer aí a pesquisa de intenção de votos, tá? Para o presidente da República, certo? Então, se eu vou apenas aqui no estado de Pernambuco e faço essa pesquisa não tem validade, porque eu preciso perguntar para as pessoas de todos os estados do Brasil, certo? Então, essas noções que vocês precisam ter na hora de pegar uma amostra em relação a um dado estatístico. Quando a gente fala de uma escola, tá? Eu quero saber qual é a fruta preferida dessa escola aqui. Imagina que eu vou somente no 8º ano A.
e faço essa pesquisa. Essa pesquisa vai estar o quê? Incorreta, porque essa galera lá do oitavo A pode ter preferência por melancia, a sua maioria. Mas eu não posso dizer que porque o oitavo A teve a preferência na fruta melancia, que toda a escola vai ter. Deu para entender aí a relação? Então vamos lá. Seguindo aqui, a gente tem a frequência absoluta, que representa essas quantidades. E aqui embaixo, ó, nota que eu coloquei o total. O que significa esse total? São as pessoas que estavam nessa sala na hora aí da pesquisa. Então, como é que eu faço para encontrar esse total? Basta você somar todas as frequências absolutas. Então, 7 alunos preferiram a manga, 4 alunos preferiram melancia e assim por diante. Qual o total de alunos? Soma todos esses valores e encontra aí como resultado o número 20. Beleza? E aí, ó, a gente tem como encontrar a frequência relativa. Falamos de frequência absoluta, agora vamos falar de frequência relativa. O que é frequência relativa? É a porcentagem, certo, da frequência absoluta em relação ao total que foi encontrado lá na tabela. Então, voltando para a tabelinha aqui, ó, a gente tem o seguinte: eu quero saber quantos por cento o 7 ele representa em relação a 20. Lembra que eu falei para você da importância de acompanhar todas as nossas aulas? Já falamos aí do ensino de porcentagem. Então, você precisa ter uma noção, pelo menos, de que quanto representa 7 alunos num total de 20 alunos. Então, poxa, professor, ali, se fosse 50%, ali teria 10 alunos, né? Que é o quê? A metade, certo? Se fosse 25%, seria a metade de 10 alunos, seriam 5. Então, é um pouco maior aí que 25%. Então, se você já tem essa noção, show de bola, perfeito. Mas como é que eu faço, Pedro, para encontrar esse valor aí de forma exata? Basta você dividir. Divide o valorzinho, certo? Da frequência absoluta, que no caso aqui é 7, e divide pelo total, que é quanto? Que é 20. Então, para transformar essa fração aí em porcentagem, basta você multiplicar ela por 100. Então, efetuando aqui a conta, eu tenho 7 vezes 100 é igual a 700, dividido por 20, tá? Eu posso aqui, ó, tube nos zeros, cortar aqui, ó, passar a tesourinha, fica só 70 dividido por 2, que dá igual a quanto? 35%. Então, eu posso concluir que 35% dos alunos preferem qual fruta? Manga. E aí você faz isso para todas as outras frutas, encontrando aí a sua frequência relativa, que é a porcentagem em relação à frequência absoluta. Tá joia? Então eu tenho aqui, ó, 35%, e aí você monta outra tabelinha, tá? 35% dos alunos preferem manga. Melancia, aí você divide ó, o 4 pelo 20, certo? E multiplica por 100. Você pode simplificar essa fração também tranquilamente, tá? Então a gente tem aí, ó, 400 dividido por 20, tube aí no zerinho, 40 dividido por 2 é igual a quanto? 20%. Então 20% dos alunos preferem melancia, certo? E um aluno lá que preferiu a uva, 1 sobre 20 multiplica por 100. Tá vendo que o processo aí é o mesmo? Então eu fico com 100 dividido por 2, tube aí no zerinho, eu tenho aí igual a 5%. Então, ó, a partir desse valorzinho aí da uva, corta para mim aqui, Cleitinho, por favor, para esse rostinho lindo aqui. Se uma pessoa corresponde a 5%, você já pode encontrar todas as outras, certo? Através da relação aí da uva, beleza? Então, pensa comigo, se uma pessoa corresponde a 5%, 3 pessoas vai corresponder a quanto? A 5 mais 5 mais 5, ou 3 vezes 5, certo? Pode notar aí, ó, que se eu seguir o mesmo processo, a gente vai ter como resultado 15%, que é 3 vezes 5. Ah, Pedro, então quer dizer que a porcentagem de pessoas que preferem a laranja vai ser 5 vezes 5, que dá igual a 25. Perfeitamente.
Ou, lembre-se que em porcentagem, o total corresponde a 100%, certo? Então, você pode somar todas essas porcentagens aqui e verificar quanto falta para 100%. É a porcentagem aqui da laranjinha. Belezinha, galera? Reprisem essa aula, assistam novamente. Próxima aula a gente dá continuidade aí ao estudo de estatística, tá bom? Vou passar a palavrinha para a professora Marta. Estouramos o horário, professora. Dê só tchau aí para a galera para a gente se despedir. Coleguinhas, tchau, tchau. Até a próxima. Fiquem com Deus. Show de bola. Cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau.